Olá a todos, hoje nós vamos fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre um filósofo Quine. Bem, eu e meu grupo a gente achou importante começar falando sobre a biografia do Quine e explicar um pouquinho de quem que ele foi, né? Bem, o Quine ele nasceu no dia 25 de junho de 1908 em Akron, Ohio, nos Estados Unidos, e morreu no dia 25 de dezembro de 2000. Então não faz tanto tempo assim que ele morreu. Bem, o nome dele não é só Quine, né? Quine é um dos nomes dele. Ele se chama Willard von Orman Quine. Uma curiosidade é que para os íntimos eles chamavam ele de Van e não de Quine. Quine é o nome que foi estipulado para ele como filósofo e tal, né? Bem, ele foi professor de matemática, filosofia e lógica em Harvard, né? Então ele teve esse foco na Universidade de Harvard. Ele é reconhecido como um dos filósofos mais influentes do século XX, principalmente nessa parte de filosofia analítica, né? Ele ocupou até a cadeira de filosofia de Edgar Pierce em Harvard de 1956 até 1978. Bem, ele ficou famoso e conhecido porque sobre a posição dele de que a lógica de primeira ordem é o único tipo digno do nome e desenvolveu seu próprio sistema de matemática e teoria dos conjuntos. Então, claro, essas obras vão ser um pouquinho abordadas um pouco mais à frente, e o foco do trabalho é que a ontologia também, mas é importante saber o motivo no qual ele ficou conhecido. Então, basicamente é isso, ele era o professor de lógica e matemática e filosofia, né? Tendo a tradição analítica muito presente dentro da sua própria filosofia. Algumas obras de Quine. Palavra e Objeto, que foi publicada em 1960, é uma das principais obras de Quine. Ela marca de forma decisiva a filosofia analítica da linguagem do último século. O estudo dessa obra é essencial a qualquer estudante de filosofia que querem compreender todas as teorias e trajetórias das discussões contemporâneas. Outro livro muito importante que Quine escreveu foi A Teia da Crença, de 1970. É uma introdução compacta e coerente ao estudo da crença racional. O livro oferece pontos de entrada para as áreas da filosofia, como teorias do conhecimento e metodologias da ciência, filosofia e até da linguagem. Bom, Quine começou a escrever seus livros em 1932 e só parou mesmo depois de morrer, né? Até hoje, algumas obras de Quine são tidas como influências em outras publicações de novos filósofos. Agora eu vou falar um pouco sobre a ontologia de Guiné. Segundo esse filósofo, em uma ontologia comprometemos com a existência de determinadas entidades, não em especial com suas instâncias, mas com quais entidades admitimos como sendo reais, ideias ou simplesmente que existem. Por exemplo, podemos querer nos comprometer com a existência de unicórnios, mas o termo unicórnio não é referenciável, já que unicórnios não existem de fato, e sim é um mero nome fictício. E segundo Guiné, isso não constitui critério de ser. Assim, ser não é ser mero nome. É preciso ainda que aquele ser, referente àquele nome, exista de fato. Então, podemos nos comprometer com a existência de leões, já que leões têm nome, aquele nome tem um significado e temos fatos concretos da existência de leões. Então, para Guiné, ser não é ter significado, já que unicórnios têm significado, porém, para ele, não é um nome, pois não tem referência objetiva. Unicórnios não existem de fato. Não temos fatos concretos da existência de unicórnios. Então, podemos concluir que para Guiné, o compromisso somente pode ser constituído a partir do momento em que aquelas entidades, que têm nome e significado, existam de fato.
Então, Kine dizia que o problema da ontologia é que ela era muito simples, porque ela podia ser formulada com apenas três monossílabas, o que há, e ainda assim podia ser resolvida com apenas uma palavra, que é tudo. E desse modo todos teriam que aceitar essa resposta. A gente pode supor, digamos, existe dois filósofos, eu e o Gustavo. O Gustavo pode, de maneira completamente coerente, apresentar o seu ponto de vista, né? Caracterizando a nossa divergência de opinião, dizendo que eu me recuso a reconhecer certas entidades. E eu deveria discordar, dizendo que ele está errado na maneira como ele formula o nosso desacordo. Porque eu sustento que não há nenhuma entidade do tipo que ele alega para que eu a reconheça. Mas considerar que ele está errado na maneira como ele formula seria irrelevante, porque eu sou obrigado de qualquer forma a considerar a ontologia dele incorreta. Ou seja, eu não posso admitir que há coisas que Gustavo sustenta e eu não, pois admitir haver isso, eu estaria contradizendo minha própria rejeição a elas. Se esse raciocínio dele for correto em qualquer disputa, o defensor do lado negativo pode, é, digamos, desviar assim a vantagem, porque ele não pode admitir que o oponente discorda dele. É uma linha de pensamento que conduz filósofos a atribuir ser ali onde, em vez disso, eles deveriam se contentar em reconhecer que não há nada.